Bom dia, galera, bom dia. Hoje, terça-feira, Papo Calcinha está no ar e nós estamos no 12. Verônica. Bom dia. Tudo e hoje bem? Com um assunto assim, que eu acho que é a minha área, né? A minha área não, porque eu não quero que aconteça comigo. Bom, eu não sei, mas é bom você ouvir para prevenir, Sim. né? O assunto é super interessante. E se acontecer, eu já tenho um advogado aqui, né? Meu amigo, já tenho contato. Não vai acontecer, meu bem. Você vai precisar do serviço dele em outra área, Se né? Deus Se eu tenho quiser. certeza que não. Gente, deixa eu apresentar pra vocês. Ó, dispensa apresentação, já esteve aqui com a gente antes, mas demorou pra voltar, né, Verônica? Não sei se foi culpa sua ou culpa dele. Eu acho que foi um pouco minha. É, não é? Vez, porque quando eu falei com ele, ele já se dispôs na hora. Então eu vou anotar o telefone dele aqui, eu vou mandar mensagem direto. Doutor Euner Santiago, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Obrigada. E você sempre com assunto polêmico, né? Da última vez você veio, falou sobre erro médico e tal, e agora você vai falar sobre procedimentos estéticos. Essa Exatamente. responsabilidade do profissional na hora de fazer o procedimento estético. Exatamente. É isso? Sim. Por que isso, doutor Euner? Por que assim, essa responsabilização, essa consciência que o profissional tem que ter? Eu sei que tem leis aí, né? Tanto no... Você acabou de me explicar aqui em off, né? CRM, CRO são diferentes, Sim. não é verdade? E o profissional, ele tem que respeitar esses limites estabelecidos por essas leis? Exatamente. Os conselhos, tanto regionais de medicina quanto de odontologia, estabelecem resoluções, que são as leis que estabelecem a atuação do médico e dos cirurgiões dentistas, né? E justamente por ser um campo um pouco minado, digamos assim, né, onde os procedimentos estéticos estão cada vez mais em alta no Brasil, ou seja, o Brasil é o 4º país no mundo que mais faz procedimento estético. E é justamente por isso que talvez a gente tenha visto muito se falar em procedimentos com resultados adversos, com pacientes que foram a óbitos em razão de certos procedimentos estéticos que foram realizados. Recentemente, até a Verônica estava comentando comigo, eu não vi, mas teve um caso recente aí que foi divulgado, não é? Foi divulgado no Fantástico, né? Foi um cirurgião dentista que fez uma lipo de papada cirúrgica dentro do consultório. E teve um problema e o paciente veio a óbito. Mas tá sendo muito polêmico. Esses dias também teve um caso de um paciente que fez o peeling de fenol, que também chegou a vir a óbito, que foi até proibido, até para medicina foi proibido o uso. Então eu acho assim que estamos tendo muitos profissionais que não se capacitaram para fazer esses tipos de procedimentos, não é, doutor? Sim. E em relação à lipo de papada, por exemplo, teve até um embate entre os conselhos de medicina e de odontologia em que deveria ser proibido, no caso o Conselho Federal de Medicina, né, emitiu notas de que deveria ser feito só por médicos. Mas daí veio o Conselho Federal de Odontologia e emitiu uma nota, uma resolução no sentido de que o cirurgião dentista ele pode fazer a lipo de papada desde que ele seja pós-graduado em uma área de especialização própria para isso, ou seja, de harmonização facial. Mas muitos não têm. Não, Muitos não têm. E eu que tô dentro da área, eu já vejo de forma diferente. Por quê? Eu faço a lipopapada cirúrgica. Porém, eu tenho especialização em cirurgia e em harmonização. E outra, é uma coisa muito delicada que se a gente pensar bem, a gente não faz dentro de um consultório. Exatamente. Por causa do que pode acontecer. Então, eu acho assim que da forma que eles estão fazendo com esses cursos de final de semana, que vamos falar, tem muito Esse curso é o de problema. final de semana. Você acha que isso é um problema, doutor? Com certeza. Ora, a gente tem uma pós-graduação aí que, a depender da instituição, ela pode levar de 1 ano e meio a 2 anos e meio, né? Isso falando em pós-graduação. Quando a gente vira pro outro lado para falar da área médica, por exemplo, se a pessoa quer se especializar, são 3 anos de residência médica, né? No hospital ali todos os dias, 60 horas semanais, lidando diariamente com aquilo e com diversas situações que podem ocorrer durante certos procedimentos que vão ser realizados. A pós-graduação, embora tenha a parte prática e a parte teórica, ela precisa ser, de um certo modo, mais eficaz. Ou seja, trazer mais a prática para o conhecimento do profissional que está ali em busca,
para que eles possam vivenciar mais de forma que estejam aprendendo, para não trazer riscos para as pessoas que procuram eles para fazer esses procedimentos que têm os riscos maiores. E hoje em dia, a gente não sabe nem onde que vai. Eu vou te falar a verdade. Porque às vezes você quer fazer um procedimento estético, você não sabe se você procura um esteticista, não é verdade? Um biomédico, um dentista, um farmacêutico, não é mesmo? Eu acho assim porque a gama de pessoas que fazem os procedimentos, determinados procedimentos estéticos, ela é enorme. Eu acho assim que foi liberado para uma gama muito grande. Por exemplo, hoje um farmacêutico pode fazer, um biomédico pode fazer, um enfermeiro, um fisioterapeuta. Então, essas áreas, tudo bem que eu, como cirurgião dentista, vou defender minha classe. Porém, nós atuamos em toda parte de cabeça e pescoço. Então, temos um estudo detalhado dessas partes. E esses outros, tem esse estudo detalhado? O que você acha, doutora Euna? Olha, é um assunto muito complexo, polêmico, de fato. Porque aqui, acredito que a gente não tá para defender nenhum e nem outro, mas sim a população, de um modo geral, que busca o procedimento estético, né? Então, assim, todos os profissionais, se buscarem, se especializarem, eles estarão aptos a fazerem aquilo que está delimitado pelo seu conselho de classe. Mas como você acabou de falar, não é um curso de final de semana. Exatamente, não pode ser feito através de um curso de final de semana. A pessoa precisa, de fato, se dedicar a isso, porque ele pode estar colocando a vida de outra pessoa em risco, né? E a profissão dele também. Exatamente. Não é verdade? E, por exemplo, como penas no CRM, a gente tem advertência e censura confidenciais, censura pública, né? Tem a probabilidade de ser suspenso o registro do médico por até 30 dias, ou até mesmo, em casos mais drásticos, a cassação do registro do médico. Na odontologia, da mesma forma, só que ainda tem uma pena a mais, que é a possibilidade de multa de 1 a 25 vezes o valor da anuidade. No CRO, aliás, no Conselho Regional de Biomedicina, são as mesmas penas também, só que lá a possibilidade de suspensão é de até 3 anos, né? Diferentemente da odontologia e do CRM, no caso dos médicos. Assim, eu acho que deve ser responsabilizado mesmo, né? Sim. Porque ele tá mexendo ali com a imagem do paciente, com a vida do paciente, né? Eu falo com a autoestima, não é mesmo? Principalmente em procedimentos de face. Não, nós tivemos um caso de um cantor famoso, que é o Naldo, né? Ele deu uma necrose no nariz. Mesmo? Sim, deu uma necrose por procedimento, assim, estético. E, assim, a sorte é porque, querendo ou não, ele tem condições financeiras, né? Porque ele teve que passar por cirurgia plástica, por enxerto de tecido. Então, assim, isso são casos que acontecem diariamente. Sim. E uma das coisas que eu vejo sempre atuando na área é que os profissionais têm uma certa dificuldade em cientificar os pacientes sobre os riscos derivados do procedimento. Todo procedimento tem risco, sejam eles mínimos ou daqueles maiores. Todo procedimento tem risco. Ah, mas eu vou perder o paciente se eu cientificar ele dos riscos, porque é um risco mínimo, eu não preciso cientificar ele. Sim, você precisa cientificar ele através de termo de consentimento, através de uma consulta antes do procedimento, onde você esclarece ele sobre as probabilidades, né, de resultados adversos. Porque o corpo humano, ele é uma ciência inexata, digamos assim. Ele é complexo. E único, né? Exatamente. Então pode ser que em mim deu certo um procedimento, o profissional postou, você gostou, vai lá, eu quero fazer um procedimento igual ao do Euner, quero ficar igual ele. O profissional de imediato tem que falar pro paciente que isso é impossível. Porque são pessoas. Cada corpo humano reage de uma forma. É verdade. Mas você sabe o que é engraçado? Que eu acho que a culpa também um pouco é do paciente. Porque eu falo por mim, eu chego lá e eu já determino o que quero que seja feito. O paciente vem e fala assim, eu quero isso aqui. Mostra a foto da Angelina e fala, quero ficar igualzinha ela. E aí eu acho, né, a pessoa acha que ela vai conseguir aquilo ali. O termo de consentimento é tão engraçado que a gente não lê, doutor. Não, só assim. Você já viu isso? Eu acho que você já se deparou com isso, né? Enfim,
no seu escritório. É um termo que você pega, você olha, aí você só pergunta pra secretária, fala, o que é? Você quer fazer tanto procedimento que você não tá nem aí. Ela falou, não, o termo de consentimento assim, você vai lá e assina sem ler. E é da pessoa, é nosso isso, né? Sim. E um dos maiores problemas é entregar o termo de consentimento para a secretária. Ele deve ser repassado pelo profissional, né? Porque é a pessoa que é habilitada para esclarecer o que tá ali, né? Ou seja, você vai entregar o termo de consentimento para o seu paciente, né? Você vai dar a oportunidade para que ele leve para casa, para que ele leia. Obviamente que a gente sabe que na maioria das vezes ele não vai ler, mas cabe ao profissional, na consulta de retorno, esclarecer ele sobre tudo aquilo que está no termo, principalmente sobre os riscos. Outra coisa que eu quero falar aqui, a omissão. Que nós omitimos informação. Verdade. E eu tô falando de verdade. Eu sou terrível. Paciente omite mesmo. Tá tomando uma medicação, fala que não tá. Não tá com pressão alta, fala que... Omite mesmo. Tá fazendo um beck, falou que não tá? Não é desse jeito? Fuma não, não fumo não. Bebe não bebo não. Não é desse jeito? Usa medicamento de ar? De vez em quando eu uso. Não é verdade, doutor? Sim, por isso que eu sempre levo para os meus clientes a importância de uma anamnese guiada. Ou seja, você manda pro paciente, ele preenche tudo aquilo que ele acha que ele tem que preencher, leva pro consultório, você lá, junto com o paciente, discute com ele, e aí ao final, caso ele confirme todas as informações, ele vai assinar mais uma vez, inclusive em prontuário vai constar, né, tudo aquilo que foi dito na anamnese guiada. Ou seja, é um reforço pro profissional, exatamente de pacientes que omitem informações. Então seria um respaldo para o profissional. Com certeza. É isso, né? Com certeza. É porque, assim, eu nunca recebi um formulário para mim preencher em casa, assim, às vezes até com mais tempo e pensar naquele ali. Geralmente, quando você está no ato do procedimento, um pouco antes, você senta na cadeirinha e preenche. E às vezes ali, por impulso, né, você acaba não mentindo, mas omitindo algumas informações. Mas né? O profissional não me perguntou. É assim. Tem muito isso. Mas ele não me falou, não me explicou isso. Pera aí que nós já vamos babar. Mas aqui, gente, olha, nós estamos aqui hoje, terça-feira, com o doutor Euner Santiago, falando um pouco sobre essa responsabilização do profissional aí, ó, em procedimentos estéticos. Quando alguma coisinha dá errado, você não fica satisfeita, qual que é a responsabilidade do profissional? Qual que é a sua, nos casos? Doutor Euner Santiago tá aqui falando pra gente. Antes da gente seguir, deixa eu dar uma super dica pra vocês, que é da Via Petra. Você que tá com aquele consultório maravilhoso aí, gente, quer fazer diferença aí naquele balcão maravilhoso, naquela mesa aí de entrada da recepção, às vezes naquele lavabo diferente, vá conhecer a Via Petra, gente, porque a maior referência, a Via Petra hoje é a maior referência aí, ó, de pedras, mármores, granitos, quartzitos da cidade de Rio Verde, gente. Olha, trabalha com os melhores arquitetos e presente nas melhores e maiores obras de Rio Verde e região. Vá conhecer, vocês vão adorar, gente. Lá na Via Petra, primeiro que a Via Petra tem os melhores fornecedores. E segundo que lá você encontra, gente, uma variedade de cores, formatos, com pedras exclusivas para compor qualquer ambiente da sua casa. Ontem mesmo eu falava com o Juliano, ele tá terminando de montar a minha casa, e eu falava para ele, assim, de tanto que eu tô satisfeita com o serviço, gente. Você manda a cuba, gente, não sei se você já viu aquela pia esculpida, maravilhosa, que tá super em alta. Assim, tem gente que tem as opções de comprar a cuba separada. Isso, aí ele encaixa ela pra você. Mas agora o que tá usando é as cubas esculpidas. Não, um charme. É coisa chiquinha. Um charme. Vá conhecer Via Petra aqui em Rio Verde, telefone 9211-2479. A gente já volta com muito mais informações pra vocês. De volta, galera, Papo Calcinha está no ar. Deixa eu dar uma super dica pra vocês, que é do Ateliê Mais Iluminação. Lá você encontra tudo para inspirar seu ambiente aí, transformar seu lar, com papéis de paredes maravilhosos, sem quebradeira. Você vai transformar seus ambientes aí, seja quarto, seja o livre, seja aquela sala de estar maravilhosa, né? Aquela sala de TV com papéis de parede aí, ó, da Donatelli, da Maison aí, ó, que são papéis de parede fantásticos, incríveis aí. Além da linha de cortinas também, gente. Persianas, Uniflex,
tudo você encontra num só lugar. Onde? No Ateliê Mais Iluminação. Você vai chegar lá ou vai mandar um WhatsApp no 8975-3235, vai pedir um atendimento personalizado. O Edinho ou a Moema vai fazer isso pra vocês. Gente, que atendimento maravilhoso. Eles vão até a sua obra, ou até a sua construção, até a sua casa, né? Até o seu comércio, vão medir tudo, vão te dar dicas pra você compor seus ambientes, você vai ficar muito satisfeito, eu tenho certeza disso. Ateliê Mais Iluminação. Eu faço? Doutor, então no caso assim, o paciente, qual forma que o paciente então tá se resguardado? Porque o profissional tem os termos, o paciente assinou e o profissional tem esse termo, né? E o paciente, ele tá resguardado de qual forma? Através dos documentos que o próprio profissional tem. Por quê? Olha, a documentação, seja ela médica ou odontológica, ela traz, né, um estreitamento da relação ali profissional-paciente. E aí, justamente em razão de você ter esses documentos, que essa relação é estreitada, e aí ela traz maior credibilidade para o profissional, traz maior confiança para o paciente, que ao se deparar com aqueles documentos, obviamente que não de uma forma complexa, que ele não consiga entender, que seja só mais um papel para ele assinar, né? Seja de forma clara, objetiva, de forma que ele consiga entender ao ler sozinho, né? Então, essa documentação, ela também protege o paciente. Por quê? Porque vamos supor que o paciente tenha feito um procedimento e não gostou do resultado. Sim. Isso é muito possível, né? Seja ele em decorrência da atuação do profissional, seja ele em decorrência do corpo, né? Do corpo da pessoa que não reagiu da forma esperada. Então, essa documentação, ela protege o paciente ao mostrar, caso ele judicialize. Aí, falando em judicialização, caso ele judicialize, para mostrar para o juiz que, olha aqui, embora tá constando toda a documentação aqui, não foi esse o que o profissional me entregou. Né? Então, essa documentação, de uma forma bem objetiva, ela também traz segurança para o paciente, não só para o profissional. Entende? Ô, doutor, deixa eu te perguntar, como funciona essa responsabilização aí por dano causado a clientes em tratamentos estéticos? Como é que é feito? Eu tenho que acionar alguém? Por exemplo, tô aqui com a Verônica, fui lá, fiz um procedimento, fiz um botox e tal, dá errado. Eu vou primeiro nela, solicitar uma reparação e tal, ou eu já procuro um advogado direto? Olha, eu sou muito conciliador. Então, eu sempre oriento que busque resolver de forma amigável. E aí, só em última hipótese, judicializar a situação, levar a denúncia aos conselhos, né, que é muito importante que isso aconteça. Por quê? Porque os conselhos que têm o poder de fiscalização, né? O judiciário tem o poder de julgar a situação, se ocorreu de fato. Então, primeiro eu vou no conselho, por exemplo, no conselho de medicina ou no conselho de odontologia, relatar o que aconteceu. Preferencialmente buscar um advogado para ser orientado, né? Porque daí, através do advogado, ele pode ir até os conselhos, fazer a denúncia de uma forma mais técnica, né? E aí buscar reparação via judicial. Então, assim, só que o que a gente tem visto muito é ações infundadas, né? Denúncias infundadas. Porque, como eu já havia dito antes, o corpo humano é complexo. Nem sempre o resultado vai sair da forma esperada. E isso nem sempre é culpa do profissional. Infelizmente, a gente tem que trazer isso, a gente tem que falar sobre isso, que nem sempre porque você não gostou do resultado, a culpa é do profissional. Cada organismo reage de forma diferente. Né? Mas então explica pra gente, quando que é cabível o dano estético? Complexo, eu te falo sobre isso. Porque vamos supor, o que eu oriento, e é só pra fazer um paralelo, o que eu oriento pros meus clientes? Sempre ter, além da anamnese guiada, constar... Vai pra casa. Exatamente. Constar embaixo, lá no final do termo da anamnese, qual que é o grau de satisfação do paciente vamos supor que ele vai fazer uma rinobandelação ou a rinoplastia. Então, o que ele deseja? Qual a expectativa do paciente? Não, na verdade, o que ele sente? Qual é o grau de satisfação naquele momento, antes da cirurgia com o nariz, que ele queira fazer uma rinoplastia. Se ele colocar muito ruim, ou seja, ele tá muito insatisfeito, tá lá constando que tá muito insatisfeito. Fez a cirurgia,
O médico entregou para ele um documento, o termo de satisfação, onde ele colocou de muito insatisfeito para satisfeito. Então já teve uma melhora. Já é um degrau, então. Exatamente, teve uma melhora. Ela mudou ali de muito insatisfeito para satisfeito, ou talvez pouco satisfeito, mas saiu de muito, né, para pouco. E aí é justamente nesse ponto, né, que a gente traz aí a possibilidade de que o profissional seja responsabilizado. Vamos supor, e aí volto a dizer, que o resultado adverso não foi em decorrência do ato médico, foi pelo próprio corpo. Isso aí é só esclarecido através de perícia. Então são duas coisas distintas. Exato. E aí agora veio um resultado adverso que possivelmente foi em razão da conduta do profissional. Que aí seria uma lesão à saúde, à integridade física do paciente. Só para fazer um paralelo de uma forma prática. Recentemente atendemos uma cliente que foi fazer uma cirurgia de esterectomia e após essa cirurgia a cirurgia ocorreu 100%, tudo bem, né? Só que após essa cirurgia ela teve algumas complicações, ou seja, surgiu uma doença no rim. E aí essa doença, ela meio que bloqueia o uréter, o canal do rim ali, e o rim para de filtrar. Ou seja, pouco mais de um ano depois, ela teve que retirar o rim, porque perdeu o rim. E aí chegou no escritório e falou: isso aqui foi em decorrência da cirurgia de esterectomia e tudo mais. Eu falei: aqui eu não consigo trazer para você se de fato foi um erro médico ou não. O que a gente precisa fazer primeiro? Procurar um perito para que ele traga pra gente um laudo de viabilidade. Ou seja, nada melhor que outro médico. Alguém de fora para analisar a documentação com expertise, né? Nós advogados não temos expertise na ciência médica, na área médica, né? E aí trouxe o laudo de viabilidade pra gente negativo, de que não há ligação, não há o nexo causal entre a perda do rim com a cirurgia de esterectomia. E muitas das vezes isso acontece. Então, às vezes, o paciente acha que ele tá certo com a razão e ele não está com a razão naquele determinado momento. Por isso é muito importante a gente fazer sempre um laudo de viabilidade, um estudo de viabilidade, para saber se de fato houve um erro. Então, assim, já mudando aqui da parte da estética, então, por exemplo, eu faço muita cirurgia, que é a remoção do terceiro molar, que é do siso, né? E o quê? 50% depende de mim e 50% depende do paciente. Por quê? O paciente é liberado com prescrição de medicação e com prescrição do que ele não pode fazer. Muitas das vezes pode acontecer do paciente não tomar a medicação e fazer tudo que não pode. Por exemplo, o calor que tá em Rio Verde esses dias. O paciente sair de uma cirurgia e ir tomar sol ou pegar peso. Isso tudo pode acontecer um problema nessa cirurgia, nesse pós-operatório, podendo sim levar a óbito. E aí, nesse caso, eu também serei responsabilizada, sendo que o paciente não fez os 50% depois após consultório? Como que funciona dessa parte também? Precisa ser avaliado caso a caso. Sim. É igual você está comentando aí que o paciente não... que ele não atendeu o pós-operatório da forma recomendada, né? E aí você precisa constar em prontuário todas essas informações, né? Você vai ter ciência disso. Ou, quando não tiver ciência, essa pode ser uma linha de defesa caso o paciente judicialize. Ou seja, por que isso aconteceu? Foi porque ele não atendeu, né, as recomendações pós-cirúrgicas? Ou porque a cirurgia não foi feita da forma que deveria ter sido feita? Então isso tudo é avaliado. E aí é até difícil a gente fazer essa avaliação antes de um processo. É por isso que a gente faz o laudo de viabilidade, mas nem sempre a gente pode confiar 100% no laudo de viabilidade. Então se a gente tem uma certa certeza, né, de que houve o dano e há um nexo causal entre o dano e o resultado. E aí existe ainda aquele dano reparável e irreparável. Sim. Tem os dois ainda, que você vai medir ali e vai ver, o que né, dá pro como profissional advogado, fazer, né? o que poderia ser feito em relação a isso. Porque se fere a integridade física da pessoa, a imagem, não é? Às vezes causa constrangimento, é uma coisa. Sim. E tem casos também, como a gente viu, que o paciente vem até a óbito. E aí vem as indenizações. Sim. Isso aí já é a indenização por dano moral, que aí
aquela dor psíquica da pessoa, né? O dano estético, caso tenha causado um dano permanente ali na pessoa, onde ela, infelizmente, não vai ser o que era antes, né? E a indenização por dano material, que é toda aquela despesa que o paciente teve, né? E aí essa despesa, ela pode englobar até mesmo o ato cirúrgico, né? Que foi feito decorrente, o ato cirúrgico que decorreu do resultado adverso, né? Então, tudo que ela gastou lá do início, né? Mesmo que o profissional, ou seja, ele perde tudo que ele ganhou, né? Entendi. Então, e assim, às vezes até um pouco mais, né? e Porque até aí um pouco tem a medicação, exatamente. hospital, né? Internações. Aí tem o pensionamento que entra na indenização por danos materiais. E aí chega a ressarcir, às vezes já chegou, não sei se você já teve caso assim, de médico, né, ou profissional da saúde ter que ressarcir o paciente e ainda custear um novo procedimento? Sim. Tem caso? Tem caso. Acho que a maioria dos casos acontece isso. Sim. E aí, às vezes, eu até recomendo isso de forma amigável, sabe? Voluntária mesmo. Para evitar um litígio. Porque o litígio, ele é desgastante para ambas as partes. O profissional que não estava esperando aquele processo, o médico, o profissional, o cirurgião dentista, todo mundo tem medo de processo. Ninguém quer ter que contratar um advogado. E aí, outra coisa também que é um bom resultado, é a imagem dele que tá ali, não é? Sim, então assim... E se tem uma coisa que fica queimada, é o boca a boca, né? Então... Sim. E aí, essa é a melhor forma de resolver. E aí, só no final mesmo, se de fato não for possível resolver, judicializa. Mas sempre de uma forma que você não só prejudique o profissional, sempre busque, por exemplo, um advogado que ele vá saber conduzir a situação. Porque hoje, infelizmente, somos 1,5 milhão de advogados. E nem todos estão especializados nas suas respectivas áreas. Sim. É verdade. Então, quando você busca um profissional pelo preço, às vezes você tá sujeito a situações que vão piorar a situação. Então, assim, tô numa expectativa gigantesca de que esse processo vai dar certo. Não teve estudo de viabilidade, entrou só com as informações que foi repassado pelo paciente. Chega lá, faz uma perícia, o médico ou o cirurgião dentista com um advogado especialista na área, bate em cima das situações que precisam bater, por exemplo, nas recomendações pós-cirúrgicas, né? Isso é só um exemplo. Então, tem várias situações que a gente pode abordar que acaba cortando o nexo causal. Porque sempre que a gente fala em indenização, precisa ter o nexo causal. E aí, volto a dizer, o nexo causal é aquele nexo entre o resultado danoso e a conduta do profissional. Praticada ali, né? Verdade. Se tem um corte no meio ali, não existe o nexo causal e não há indenização. Então e sempre assim, onde a gente... E lembrando, né, doutor, que assim, a gente fala muito... Hoje, a gente fala mais indenização por dano moral, mas assim, não adianta você ir lá e querer uma fortuna de indenização por dano moral, porque os juízes, os tribunais estão bem conscientes disso. Não é verdade? Olha, eu até tenho um posicionamento contra, embora eu atuo mais para os profissionais, né, em relação à fixação de dano moral. Nos Estados Unidos, por exemplo... Lá as condenações por dano moral são estratosféricas, né? Diferentemente daqui do Brasil. Esses dias, recentemente, estava analisando uma situação em que uma paciente, essa do rim, um rim vale R$50 mil pro judiciário. Nada, né? Nada. Imagina. Você muda a sua rotina, muda a sua vida completamente. Essa foi a maior indenização que eu vi por perda de um rim decorrente de erro médico. Então daí você vê que ainda tá muito desproporcional. Sim. São muito baixas as indenizações. E aí talvez por isso os profissionais preferem correr o risco, tá? Justamente por isso. É o famoso risco calculado. Porque a penalidade é pequena, se pensar assim, né? Entre aspas, é pequena, é verdade. Então, espera aí que você já vai falar mais pra gente. Nossa, tá tão bom, tá babado mesmo. Galera, nós estamos aqui com o doutor Euner Santiago, falando um pouco sobre responsabilização aí, por erro em procedimentos estéticos, no geral aqui. Mas antes da gente entrar no intervalo, deixa eu dar uma super dica pra vocês, que é da Aventura Jeep. Gente, a Aventura Jeep esse mês aí tá com promoções imperdíveis. Você que é produtor rural,
legal, escuta essa aí, ó. Gente, você vai comprar um Compass Limited T270 2025 de 219.990, você vai comprar ele por apenas 199.990, gente. É 20 mil reais de desconto, olha que beleza. E outra coisa, vocês sabem que o Jeep, gente, ele anda em qualquer lugar, seja na fazenda, na cidade, pode até fazer rally com o Jeep, porque eu tenho certeza que ele aguenta aí, gente. O Compass, então, é um carro maravilhoso, maravilhoso. Você aí, gente, ó, que quer um Jeep aí, Jeep acessível para PCD aí, ó, com oferta maravilhosa. Renegade Compass, anota aí, gente, Renegade, gente, 1.3 T270 2025 de 115.990 por apenas 99.719. Olha que descontaço, gente. Desconto de IPI e ICMS. Então não perca tempo. Vá conhecer a Aventura Jeep agora mesmo. Se já conhece, vá trocar seu carrão. Porque ó, ainda tem oferta lá, gente, ó, que eles pagam aí um bônus de 20 mil no seu usado. Isso. Não tem erro. Nesse mês de agosto, ainda você vai concorrer a um final de semana em Pirinópolis, na pousada Zanotto. Ah, não precisa falar mais nada, né? Galera, ó, então não se esqueça. E descansar. Aventura Jeep. A gente já volta com muito mais informações pra vocês. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar. Nós estamos aqui hoje, nessa terça-feira, com o Dr. Euner Santiago, falando aí, ó, de responsabilização médica aí por procedimentos estéticos. Então, o assunto tá super interessante, bem babado mesmo. Mas antes da gente continuar, deixa eu falar pra vocês da Dom Gabriel. Deixa eu dar essa dica pra vocês da Dom Gabriel. Hoje eu quero falar em específico, gente, das chopeiras Scheffer. Chopeira Scheffer é maravilhosa, ela vem com uma ou duas ponteiras. Lá em casa, como eu já tava devendo muito, eu comprei uma chopeira só de uma ponteira, gente. Mas é linda, maravilhosa, cromada, é chique, gente. Aí o que o Juliano fez? Já embutiu ela naquela pedra no meu balcão maravilhoso ali de casa. Não, vou tirar uma foto e vou postar pra vocês verem. É ótima, ótima, ótima. E aí, o que o Manuel fez? Além da chopeira, comprou a churrasqueira Café. Por quê? Porque ele adora ficar metido lá em casa, gente. Só no celular. Controlando a churrasqueira pelo celular. Não sabe nem assar carne, mas ele acha que ele tá podendo, viu? Que ele tá maravilhoso, causando inveja nos outros. Ele não sabia, porque agora com a churrasqueira ele sabe sim. Ele não precisa fazer nada, né? Ela faz por ele, né? Roda sozinha, né? Avisa quando a carne tá pronta, gente. Não se esqueça. Linha de eletrodoméstico, Eletromec, chopeira Scheffer, churrasqueira Cafés, banheira Jacuzzi, onde você encontra? Só na Dom Gabriel, ali na Avenida Paulo Roberto Cunha, gente, no setor Morada do Sol. Vá conhecer e conferir, vocês vão adorar. Doutor, a Verônica estava até citando um exemplo aqui, não é, Verônica? Assim, o caso que eu falei dos pacientes, né? Os 50% também vai para o paciente. E aí, o que aconteceu? Teve um caso de um paciente que fez extração dos terceiros molares, né? E depois, aí aconteceu deu uma infecção depois, o paciente veio a óbito. Só que foi relatado que esse mesmo paciente estava num evento um dia após essa cirurgia. E assim, um evento com sol quente, exposição de luz, de calor, né? Então, que pode acontecer um inchaço, um edema. Então, geralmente, isso, até que foi comprovado isso, o cirurgião dentista leva muito... Perde a fama, perde consultório. Não só o dentista, né? Qualquer profissional, né? E também teve o caso de uma paciente em Goiânia, que o paciente também veio a óbito. Ele colocou lente de contato, né? Aí a família declarou que seria uma infecção causada. A dentista chegou a perder consultório, a perder muita coisa, assim. Ela foi assim, no Instagram dela, ela foi acusada de todas as formas e depois foi comprovado que ela não tinha culpa. Mas aí a vida profissional sistêmico. Já acabou, não é verdade? Sim. Aí pode ter uma indenização reversa, né, doutor? Com certeza. Mas acontece que, em relação à indenização reversa, a gente tem um problema porque, na maioria das vezes, são concedidas gratuidade da justiça, né? São pacientes que, na maioria das vezes, não têm condições de pagar a indenização. Então, acaba que o profissional que sofre a maior consequência. Né? Ele o profissional que depende do nome para poder estar ali recebendo os valores que gastou com a sua graduação, com a sua especialização, com o seu nome, né, para levantar para ele chegar onde ele chegou. Em relação às recomendações pós-cirúrgicas, isso é muito importante. E é muito importante que o profissional também faça as anotações em prontuário em relação a tudo que ele vê. Vi meu paciente
através do Instagram, não atendendo as recomendações pós-cirúrgicas. Faz anotação em prontuário, faz print, anexa em prontuário. Porque se der merda, você tem provas, você está resguardado. Eu acho também, assim, que a pessoa tem que ter senso. Por exemplo, eu tive um caso de uma paciente que ela foi casar final de semana, no sábado, ela só cartório, tudo bem. Aí ela queria fazer um botox na terça-feira comigo. Ah, isso não. Aí eu falei, não. E, no entanto, que ela vai fazer agora. Passou Mas a consciência é do profissional e do paciente, né? Assim, porque a primeira vez que ela vai realizar esse procedimento, o organismo dela pode reagir de várias formas. Então, pode acontecer de subir um pouquinho uma sobrancelha a mais, aí depois na foto, e eu não consigo reverter isso em 4 dias. Sim. Então, eu falei pra ela, olha, vamos esperar, já que você esperou até agora, vamos esperar passar. Por quê? Porque eu também tô me resguardando. Depois sai nas fotos lá, quem fez? Foi a doutora Verônica. E parabéns, viu? Porque na maioria das vezes os profissionais também visam só o lucro. E aí acabam, né, assumindo esse risco. E, em relação à infecção, é um assunto também muito complexo, porque a infecção nem sempre é decorrente do ato do profissional. Isso é verdade. Eu me deparo com várias situações dessa forma. O ambiente hospitalar, o ambiente clínico, ele é um ambiente de fato complexo, onde circula pessoas, onde circula doentes, né? Assim, obviamente que precisa estar atendendo todos os requisitos da vigilância sanitária em relação ao ambiente, precisa ter os alvarás, né? Mas não é porque eu tive uma infecção hospitalar que foi um erro do hospital ou erro do médico. Óbvio que precisa ser avaliado se todos aqueles materiais foram devidamente esterilizados, se tudo tá de acordo com as normas sanitárias, né? Mas se tiver, igual o caso daquela jornalista de Goiânia, digital influencer também, se eu não tô enganado, foi no mês de junho, foi fazer a cirurgia de mama, foi colocar prótese mamária, né? E aí teve infecção hospitalar e depois foi constatado que não teve o que o hospital fazer, o que o médico fazer. Era algo previsível, mas aí volta a dizer, por isso é importante o termo de consentimento. Porque se o termo de consentimento prevê a possibilidade de infecção e essa infecção não é decorrente do ato do profissional ou do hospital ou da clínica, o profissional tá resguardado. Não, isso acontece muito mesmo. É igual medicamento, medicamento, né? Todos perguntam, né? Tem alergia a algum tipo de medicamento? E às vezes até o paciente não desconhece, né? Ele não sabe. Aí chega ali na hora do procedimento, né? Às vezes dá uma reação alérgica, enfim, o paciente não fica bem, né? Mas o profissional tem que estar resguardado. Por exemplo, eu ando dentro da minha bolsa, tá aqui que eu mostro, eu ando com a loratadina e um predizinho. Então, o paciente, o consultório, ele tem que estar resguardado pelo menos com essa medicação mínima. São os antídotos, né? Para caso de reversão de alguma alergia. Sim. Ô, doutor, né? A gente tá terminando o programa, faltam 2 minutos pra gente terminar. Vamos marcar outro, porque só você que falou. Você não tava deixando nem ele falar. Você acha que eu não tô te lendo aqui, não, né? Imagina. Doutor, né? Você tá quase tendo que pedir licença, né? Oh, e imagina. levantar o dedinho. Fala a verdade, né? Imagina. Não, mas quando nós dois já discutimos do tema, ele já falou, você tá na área, você já vai? Eu até falei pra ele, assim, ó, se quiser me adiantar pra vocês não virem com as pauladas. Então você volta. Com certeza. Pode ser? Com certeza. Então faz pra gente uma conclusão desses erros médicos, né? Dessas indenizações por erro médico, dessa vivência que você tem nessa área, aconselhando o profissional de saúde e o paciente a tomar as devidas precauções. Bom, a primeira coisa é que os profissionais estejam resguardados através de documentos. E aí, como eu disse anteriormente, vão estar também resguardando os pacientes. Gente, nada melhor do que documento. Só o documento faz prova daquilo que você fez corretamente. A anamnese não adianta você falar, você tem que provar ali por escrito. Sim. Exatamente. Então, tudo tem que estar documentado. O prontuário, ele é o maior aliado do profissional, mas ele também pode ser o pior inimigo. Eu sempre falo isso. E aí, o paciente também, ele precisa estar ciente. E aí, não é porque eu atuo em prol dos profissionais que eu não vou falar isso. Os pacientes precisam saber denunciar também. Se ele teve um resultado adverso, não é porque ele não gostou da cirurgia. Foi de fato um resultado adverso.
né? E aí pode decorrer de diversas circunstâncias. Mas por isso é importante que ele denuncie, né? Procure um profissional, um advogado, para que auxilie ele a fazer essa denúncia, né? Para não ser uma denúncia infundada também, né? E aí procurar as indenizações devidas, caso sejam devidas. Então é importante que as pessoas tomem ciência. E aí também é importante que as pessoas não procurem só o mais barato. Procurem por profissionais que estão qualificados. Procurem referências. Qualidade, né? Qualidade, exatamente. Por quê? Veja um produto que está sendo utilizado. Sim, é a sua saúde, é a sua beleza, é a sua vida que está em risco. Então não vale a pena colocar a vida em risco, a sua estética ali em risco, por causa de simplesmente de ir no mais barato. Mas, até assim, porque a vida da gente não tem preço, às né? A vezes o saúde barato não sai tem mais preço, caro. É né? bom ressaltar que tem sempre o mais barato, é o pior, né? Vamos deixar isso bem claro. Mas, infelizmente, é o que mais acontece. E hoje é muito fácil da gente ver um bom profissional e um mau profissional, né, doutor? Porque, assim, as redes sociais estão aí pra isso, né? Sim. Hoje você tem acesso a tudo. Sim. E no caso, doutora Euner, então assim, você pode passar suas redes sociais e por exemplo, eu não quero ter nenhum problema. Mas eu posso te procurar, por exemplo, para você montar uns prontuários específicos, uns termos específicos para eu ter no meu consultório? Sim. Em relação à documentação, Isso. né? O prontuário em si, ele já é o modelo ali do profissional. Sim. Mas as documentações que acompanham, assim, a gente tem um rol de documentos que a gente entende importante para caso aconteça de ser judicializado alguma demanda, né? Que vai estar resguardando o profissional. E aí, volta a dizer, é o seu melhor amigo. Você precisa ter a documentação. Então, essa orientação jurídica é extremamente importante, Eu falo né? que você precisa de um advogado para você não precisar de um advogado. Isso. É o mais barato pelo mais caro depois, não é verdade? Exatamente. É melhor procurar antes do que procurar depois. Sim. Porque imagina um processo indenizatório de R$1 milhão. Já tivemos condenações, mas porque o processo iniciou lá em 2010, a indenização foi um pouco mais alta e aí teve correção de juros de correção monetária até a data do pagamento, que ultrapassa R$1 milhão. Daí você imagina tirar R$1 milhão do bolso, fora o que você teve que pagar pro advogado. É verdade. Então, É verdade. precaução é Então, tudo. pelo menos das suas redes sociais, informa aí pra gente. @euner.adv. E é Euner com E, Com Isso. né? Com E. Euner com E, .adv. É Exatamente. isso? Isso. Olha, eu quero agradecer a sua participação aqui. Eu espero que você volte sem ser chamado. Não precisa levar em consideração a Verônica, não. Só manda Tá bom. mensagem e fala assim, ó, tô aí tal dia. E a gente espera. Perfeito. Tô Combinado? chegando. Combinado. Um abraço pra você. Obrigada, Obrigado, doutor. gente. Até mais. Tchau, tchau.